Olá, eu sou Silene Lack e vou falar um pouquinho para você sobre a importância da sustentabilidade. Sustentabilidade é a ideia de utilizar a natureza para atender às necessidades da sociedade, sem comprometer as gerações futuras, de modo que elas também possam utilizar os meios naturais. Assim sendo, temos que preservar o meio ambiente para garantir sua existência para as próximas gerações, a fim de que elas façam o mesmo. Dentro dessa linha de raciocínio, vamos falar um pouquinho sobre a compostagem. A compostagem é o processo biológico de valorização da matéria orgânica, seja ela de origem urbana, doméstica, industrial, agrícola ou florestal, e pode ser considerada como um tipo de reciclagem do lixo orgânico. Trata-se de um processo natural em que os micro-organismos, como fungos e bactérias, são responsáveis pela degradação da matéria orgânica. A técnica de compostar ajuda na redução das sobras de alimentos, tornando-se uma solução fácil para reciclar os resíduos gerados em nossa residência. O processo acontece em fases, muito distintas umas das outras. A primeira fase seria a mesofílica. Nesta, fungos e bactérias mesófilas, que começam a se proliferar assim que a matéria orgânica é aglomerada na composteira, são de extrema importância para a decomposição do lixo orgânico. Eles vão metabolizar principalmente os nutrientes mais facilmente encontrados, ou seja, as moléculas mais simples. As temperaturas são moderadas nessa fase, cerca de 40 graus centígrados, e ele tem duração de aproximadamente 15 dias. A fase termofílica é a fase mais longa e pode se estender por até 2 meses, dependendo das características do material que está sendo compostado. Nesta fase, entram em cena os fungos e bactérias denominados termofílicos ou termófilos, que são capazes de sobreviver a temperaturas entre 65 e 70 graus centígrados. A influência da maior disponibilidade de oxigênio promovida pelo revolvimento da pilha inicial. A degradação das moléculas mais complexas e a alta temperatura ajudam na eliminação de agentes patógenos. A fase da maturação é a última fase do processo e pode durar até 2 meses. Nessa fase, há a diminuição da atividade microbiana, juntamente com as quedas gradativas de temperaturas, até se aproximar da temperatura ambiente, e a acidez, antes observada no composto. É um período de estabilização que produz um composto maturado. A maturidade do composto ocorre quando a decomposição microbiológica se completa e a matéria orgânica é transformada em humus, livre de toxicidade, metais pesados e patógenos. O produto gerado a partir desse processo de degradação recebe o nome de composto orgânico, que é um material estável, rico em substâncias úmicas e nutrientes minerais, que pode ser utilizado em hortas, jardins e para fins agrícolas, como adubo orgânico, desenvolvendo à terra os nutrientes que necessita e evitando o uso de fertilizantes sintéticos. O que seria uma composteira? Nada mais é do que o lugar próprio para o depósito e processamento do material orgânico. É nesse local que irá ocorrer a compostagem, com a transformação desse lixo orgânico em adubo. Temos alguns fatores que influenciam na geração e na qualidade do composto. Os organismos, que é a transformação da matéria orgânica bruta para humus, e é um processo basicamente microbiológico, operado principalmente por fungos e bactérias, que durante as fases da compostagem alternam espécies de micro-organismos envolvidos. A temperatura é um dos fatores de grande importância no processo. Esse processo de decomposição da matéria orgânica por micro-organismos se relaciona diretamente com a temperatura, por meio de micro-organismos que produzem o calor pela metabolização da matéria orgânica, estando a temperatura relacionada a vários fatores, como materiais ricos em proteínas, baixa relação carbono-nitrogênio, umidade e outros. Umidade. A presença de água é fundamental para o bom desenvolvimento do processo, pois a umidade garante a atividade microbiológica
Isso se deve porque, entre outros fatores, a estrutura dos micro-organismos consiste de aproximadamente 90% de água, e na produção de novas células, a água precisa ser obtida do meio, ou seja, neste caso, da massa de compostagem. Aeração. No processo, é possível dizer que a aeração é um fator mais importante a ser considerado. Isso porque o arejamento evita a formação de maus odores e a presença de insetos, como as moscas de frutas, por exemplo, o que é importante tanto para o processo como para o meio ambiente. O uso da compostagem traz muitas vantagens para o meio ambiente e para a saúde pública, seja aplicada no ambiente urbano ou rural. A maior vantagem que pode ser citada é que, no processo de decomposição da compostagem, ocorre somente a formação de dióxido de carbono ou gás carbônico, água e biomassa. Por se tratar de um processo de fermentação que ocorre na presença de oxigênio, permite que não ocorra a formação de gás metano, gerado nos aterros por ocasião da decomposição desses resíduos, que é altamente nocivo ao meio ambiente e muito mais agressivo, pois é um gás cerca de 25 vezes mais potente que o gás carbônico. E mesmo que alguns aterros utilizem o metano como energia, essas emissões contribuem para o desequilíbrio do efeito estufa, influência humana potencialmente determinada das mudanças climáticas. Bom, espero que as suas dúvidas sobre compostagem tenham sido tiradas através desse vídeo. Um forte abraço.